Olá, seja bem-vindo ao meu canal Ana Paula Oliveira. Tudo bem? Como você tá? Espero que esteja muito bem, porque hoje nós vamos falar de um tema extremamente interessante que acontece muito com atleta, mas também com você no seu dia a dia. Eu vou falar sobre o medo, e não é medo de filme de terror, que eu confesso para vocês que tinha muito medo quando era criança, mas que depois com o tempo fui aprendendo, passei a gostar e hoje eu nem assisto mais, porque eu tô numa fase aí da neurociência de colocar pensamentos positivos na minha cabeça para que agregue valor e consiga, talvez, superar todos os meus medos e realizar os meus sonhos e metas. Então o tema de hoje é medo, e eu trago para uma reflexão com vocês aquela coisa da nossa infância mesmo. Você já teve medo na infância de perder um ente querido? De seu papai e sua mamãe ir trabalhar e você achar que eles não vão voltar? Uma vez que a gente foi criado com aquela canção de niná, que a cuca vai pegar, eu não vou cantar aqui porque eu acho que minha voz não vai agradar a vocês. Mas eu tinha essa aflição, essa preocupação, essa angústia dentro de mim. Inclusive, eu cheguei a escrever um texto e eu convido vocês a ler esse texto no meu LinkedIn, que é o Ana Paula Oliveira. Vai estar aqui na página para vocês clicarem, quem quiser ir lá dar uma lida, não só ler sobre o medo, mas sobre outros artigos de outros diversos temas que eu escrevo. E eu tinha esse medo. E aí eu comecei a pesquisar para escrever o artigo e encontrei um filósofo holandês. Se eu estiver falando errado a pronúncia, vocês me perdoem, tá? Que é o Baruch Spinoza. E ele tratava sobre essa questão da gente sentir medo, de sentir aquela tristeza, que era preocupação em excesso com o futuro. Olha que interessante. Ele tem um dos seus pensamentos que ele fala: o medo é uma tristeza instável, nascida da ideia de que algo futuro ou passado cuja realização é duvidosa. Por que eu trago esse pensamento? Porque quando eu era criança, eu tinha a angústia de algo futuro que poderia acontecer com os meus familiares, mas era duvidosa, era algo da minha imaginação. Então, esse poder que a gente tem também de controlar os nossos pensamentos é importante. E quando a gente vai para a prática do trabalho, então você que vai prestar vestibular, que vai entrar num trabalho novo, que foi promovido a CEO, ou no meu caso, que comecei como estudante de arbitragem, depois fui para o meu primeiro clássico. Então aquela sensação, aquele medo que às vezes vai te congelar, que você fala, será que eu vou dar conta ou não? O coração bate acelerado! Para muitos, esse sentimento é positivo, porque é o sentimento de alerta, de cuidado, para que você cuide de todos os detalhes. Então, sabe aquele cuidado quando você tem uma criança pequena, que você vai viajar, e você analisa o seu percurso, qual a melhor estrada, qual é o melhor caminho? Por quê? Porque esse medo te faz pensar em todo o processo. E ao pensar em todo o processo, você já está, primeiro, adquirindo a sua confiança em si, no seu processo, e a tranquilidade para desenvolvê-lo. A gente também tem outro tipo de medo. Isso já aconteceu com você? Você fala assim, mas eu tô fazendo a minha parte, eu tô controlando as minhas emoções, eu tô cuidando de todo o meu processo, mas tem um superior acima de mim que pode me tirar do cargo, que pode me demitir, que pode não me escolher para uma partida, ser designado. Então aí vem aquele medo, a angústia de perder o emprego, de ter um problema financeiro, de não conseguir ser o provedor da família. Tem ou não tem? Essas inseguranças que acontecem. E aí, um dos melhores caminhos, porque eu gosto muito também de uma outra filósofa, e se tiver muito papo cabeça, vocês escrevem aí, Ana, você tá falando muito papo cabeça, que eu leio muito. E tudo bem, eu acho que faz parte. Mas eu acho que é importante a gente discutir essa questão do sistema, porque quando a gente fala do medo dentro do sistema corporativo, a gente de novo vai voltar em ambiente de trabalho. Olha que tema latente e importante, né? Inclusive um tema que foi muito debatido no ano passado no G20, que é o grupo das 20 maiores economias do país, que fala sobre a importância do ambiente de trabalho. E por que eu trago essa pensadora, que é a Hannah Arendt, para quem não conhece, uma filósofa política alemã,
que inclusive escreveu muito sobre a Segunda Guerra Mundial, mas ela fala sobre o medo causado pelas corporações, por oprimir, por coagir, por pressionar os seus colaboradores de forma excessiva, ao ponto que eles se submetem com medo de não perder o emprego, de perder o ganha-pão. E ela coloca assim, olha, no livro, as origens do totalitarismo. O medo é transformado em uma ferramenta política para gerar obediência, destruir a liberdade individual e anular a capacidade de ação espontânea das pessoas. Olha só, ela está falando isso da Segunda Guerra Mundial. Será que você já viveu isso no seu dia a dia hoje? Na sua empresa? Será que você não vive isso no cenário em que você está inserido? Essa reflexão é importante porque você não pode perder a sua individualidade. Você não pode perder a confiança em si próprio. O medo ele é importante, ele contribui. Muitas empresas também utilizam o medo como uma ferramenta de construção. A própria Google, olha a Google, a potência que é a Google. Ela utiliza o erro como parte de um processo educativo e funcional para os seus funcionários. Eu acho isso bárbaro. Acho isso extraordinário, que mais empresas pensem como a Google ou o Google. Aí para cada um eu estou fazendo uma brincadeira aqui. E para fechar, eu quero voltar para o medo que você sente de você, da sua habilidade, da sua competência. Confie sempre em você. E aí tem um pensador que eu adoro, que eu gosto demais dele, que é considerado, o pai da filosofia moderna, que é René Descartes. E ele tem um pensamento assim: aquele que realmente domina a si mesmo pode livrar-se do medo. E isso é verdade, vou dizer isso para vocês. Eu tinha um medo enorme de errar no campo de jogo. E na arbitragem, o erro faz parte do nosso dia a dia. Quando eu entendi que eu podia me autocontrolar mesmo no momento de erro e superá-lo durante uma única partida ou várias partidas, eu conseguiria responder melhor e mais. E não é que isso aconteceu comigo. Eu comecei a ser mais assertiva, eu comecei a controlar mais, e aí a importância da terapia também, de se autoconhecer, saber as suas fragilidades, saber as suas forças, para lidar com esse sentimento que sim é importante, sim é necessário, mas mais bacana ainda é quando você usa ele para ser preventivo e quando você supera ele pelo dom de conhecer a si mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou muito papo cabeça, escreve aí. A minha coach fala que eu falo sobre coisas que poderiam ser mais simples de uma maneira densa, mas eu sou intensa. Então, para você, Michele Sampaio, um beijo. Não sei se você vai gostar da pauta que a gente abordou aqui, mas eu espero que você tenha gostado. Então, compartilhe, deixe o seu curtir, receba nossas notificações e eu gostaria que vocês escrevessem. Realmente, eu quero entender se vocês entenderam um pouquinho do que eu quis passar para vocês sobre o que é sentir o medo desde a minha infância, na minha fase como árbitra e na minha fase adulta nesse desafio das grandes corporações. Valeu!